falar da visão que ela teve, e eu falei dentro de mim, falei, Senhor, eu estava ali perguntando, Senhor, testifica a palavra, né, dessa noite, mas nunca testificou com tanta força assim, viu, minha irmã? E você vai entender o porquê. Amém? Você achou 1 Samuel capítulo 3? Tem como tema o chamado de Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Amém? Meus queridos, esse texto ele foi escrito em um tempo onde Israel estava enfrentando um declínio espiritual tremendo. Essa passagem, ela mostra, irmãos, praticamente um término de um ciclo de sacerdócio que era levantado dentro de Israel, principalmente para liderar o povo, não só espiritualmente, mas também politicamente. Um líder chamado Eli é quem estava vigorando naquele tempo na liderança de Israel. Porém, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela vai mostrar para nós que o seu ministério estava, irmãos, com muitas crises. A sua liderança como sumo sacerdote de Israel, ela estava, irmãos, caminhando para uma direção que estava levando Israel a se afundar cada vez mais espiritualmente. Se nós lermos alguns... Glória a Deus. Que os anjos comandem sua mão, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Mas dá só o microfone. Até o microfone sofreu. Som aí. Glória a Deus. Amém? Israel sofria então este momento. E nós vemos, irmãos, que Deus, neste tempo, ele entra com um ato de emergência e ele levanta este menino chamado Samuel para poder dar prosseguimento, tanto à sua palavra, mas acima de tudo, a sua autoridade dentro de Israel. Nós vemos um texto onde fala de um velho ciclo e um novo ciclo. Nós vemos um texto que fala de um sacerdócio cansado e um sacerdócio que estava pronto para florescer. Um sacerdócio que ele estava acomodado, ele estava já caminhando à espera apenas de um fim, enquanto o Senhor ele estava preparando um outro sacerdócio, através da vida de Samuel, que iria dar prosseguimento a novos acontecimentos, que ia dar prosseguimento a novas revelações sobre a nação de Israel. E o que a gente costuma observar dentro do texto, que todo tempo de crise espiritual, Deus, irmãos, ele arruma uma maneira, ele cria uma circunstância, ou para levantar, irmãos, uma voz profética no meio do povo, ou para, irmãos, criar uma substituição que leva Israel novamente ao centro da sua vontade. E nesse momento, como muitos já conhecem a história de Samuel, Samuel era filho de uma mulher estéril. Samuel ele veio como uma promessa de Deus, se tornando, naquele tempo, que nós chamávamos de nazireu. Um nazireu era alguém separado para Deus. No contexto, irmãos, que não podia ter alguns contatos na sua vida, não podia ter algumas contaminações, não podia beber fruto da vide, não podia tocar em animal morto, enfim, não podia cortar os seus cabelos, tinha algumas regras para que um homem separado para Deus vivesse. E nós sabemos dentro da história que quando Samuel nasce, a sua mãe, Ana, ela entrega Samuel às mãos desse sacerdote chamado Eli. E ali Samuel ele cresce. Samuel ele começa a se desenvolver e de ano em ano a sua mãe o visitava na casa de Eli. Ali, irmãos, no templo aonde ele estava habitando e servindo. Samuel agora chega numa fase da sua idade
que ele já é para nós aqui, na nossa tradição, na nossa cultura, alguém pré-adolescente. Ele chega na casa dos seus 12, 13 anos de idade, no capítulo 3, que para o israelita, 13 anos já era a sua maioridade. Hoje, um jovem judeu, ele passa por uma tradição, uma declaração da Torá, chamada Bar Mitzvah, que é, irmãos, como se fosse uma iniciação na fase adulta. Naquele tempo, a idade de 12 a 13 anos, ela era, irmãos, uma iniciação também do jovem na fase adulta. Nós vemos alguns detalhes dentro desse texto. Um detalhe, irmão, que é bastante importante. Deus esperou até o tempo em que Samuel iria entrar na sua maioridade para poder começar a usar a vida daquele menino. Se entrarmos na história de Eli, aquele que o apadrinhava, aquele que era o sumo sacerdote, nós vamos observar, irmãos, que Eli, ele tinha uma liderança corrompida. Por quê, pastor? Porque o texto vai nos falar que os seus filhos, que eram sacerdotes que serviam no templo, Eli, ele era filho de sacerdote, seus avós eram sacerdotes, seus tataravós eram sacerdotes, e naquele tempo o sacerdócio ele era feito através de uma linhagem de família. Mas nós vemos que os seus filhos não respeitaram a unção que estava sobre eles. Eli, por sua vez, ele era, irmãos, um pai negligente, porque ele não conseguia gerar voz de comando sobre seus filhos. Ele não conseguia segurar os seus filhos nas suas falhas. Esses jovens, eles ali corromperam tanto o templo, que eles chegaram a praticar uma prostituição, irmãos, dentro da onde estava a presença de Deus. E Deus foi vendo aquilo, ano após ano. Deus foi ali, irmãos, contemplando o erro daquele sacerdócio, ano após ano. E nós vemos, irmãos, que quando Samuel estava preparado, Samuel chegou na idade, irmão, certa, Deus ali levanta aquele menino. E eu vou desenrolar essa história para você. Nós vemos, irmãos, que Samuel é um exemplo, abrindo um parênteses, daquilo que eu e você iríamos viver nos tempos de hoje. Por quê, pastor? Porque, irmãos, em Apocalipse, capítulo 1, verso 6, nós vamos observar que o Senhor, irmãos, através de uma revelação para João, diz que ele nos constituiu sacerdotes e reis para o seu Pai, o Deus. Nós entendemos que Samuel, naquele tempo, ele estava quebrando um protocolo, uma tradição da sua época. Havia uma tradição de linhagem de família. Uma tradição, irmãos, que passava de pai para filho, para que a palavra de Deus pudesse dar continuidade. E Deus ali, ele abre, irmãos, o nosso entendimento e a nossa visão, que estava apontando para os dias de hoje, que para carregar, irmãos, um sacerdócio, nós não precisamos ter um pai importante, não precisamos ter um pai que teve uma posição na igreja a qual já frequentamos, não, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, porque, irmãos, é Deus quem nos escolhe. O Senhor estava mostrando que anos mais tarde, a posição que você ocuparia hoje nesta cadeira, essa posição que eu ocupo em cima do altar, como sacerdote desta geração, aquilo que Cristo quis passar para nós, trouxe, irmãos, o entendimento através que todo aquele que tem o prazer de carregar a presença de Deus na sua vida e ali administrar a sua vida pela palavra de Deus, ele é um sacerdote desta geração. Não depende de linhagem, não depende, irmãos, de cargos dos nossos antecessores. O que depende é eu e você estar no centro da vontade de Deus e responder ao seu chamado. Samuel, dentro daquela casa, há alguns detalhes que revelam algo importante para nós. Nós vemos, irmãos, que o texto inicia dizendo que Deus quase não falava mais com Israel. Deus quase não manifestava mais a sua voz. Em outras palavras, podemos pegar o sacerdote Eli, ou pegar um pregador daquela época, ou pegar, irmãos, os homens que ali falavam da palavra de Deus, não tinha mais unção. Falavam pelo conhecimento, pregavam, irmãos, pela técnica, falavam, irmãos, de maneira ritual com a igreja e com a nação de Israel.
Porque Deus não estava, irmãos, ali, fortalecendo aquela palavra. Entrava ano e saía ano. E Israel cada vez se afundava mais na lama. Cada vez mais, irmãos, Israel estava à mercê de um profeta velho. De um profeta, irmãos, cansado. Ali, Eli, aquele sacerdote, ele representa, irmãos, o comodismo, muitas vezes na vida, de alguém que tem um chamado de Deus. De alguém que um dia foi escolhido por Deus para fazer algo. Ele representava, não só, irmãos, a ausência da palavra, mas o texto também fala que não havia mais visão. A palavra quase não era professada e não havia mais revelação entre o povo. Mas de uma maneira assim muito pouca acontecia uma manifestação de visão. Entendemos dentro deste tempo que Deus, irmãos, não estava mais precisando de alguém que catava as causas do povo e levava para Deus. Essa é a missão do sacerdote. O sacerdote pega as nossas causas e vai nas suas orações e declara para Deus: Senhor, olha o problema da irmãzinha tal, olha o problema do irmãozinho tal. Esse é o papel do sacerdote. Mas Deus, nesta hora, quebrando esse protocolo, essa liderança de sacerdócio falido, essa liderança de sacerdócio que se acomoda com o cargo, que se acostuma, irmãos, com os aplausos, que se acostuma com elogios. Deus levanta um menino, que agora não será mais chamado de sacerdote. Você não encontrará na Bíblia textos que vai falar que Samuel era um sacerdote. Por quê? Porque naquele tempo, por tradição, ele não era filho de sacerdote. Seu pai Eucana, ele era um homem comum, um adorador da casa do Senhor. Então Deus, ele muda o cenário, irmãos, aleluia, da sua liderança. E Deus ali começa a usar Samuel, irmãos, em poder. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, aleluia, quando Ele quer mudar uma história de uma nação, Ele quer mudar uma história de uma casa, mudar uma história de uma empresa, Deus não está preocupado, irmãos, em quem tem conhecimento da letra. Deus não está preocupado, irmãos, quem é que sabe da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. O que Deus quer usar é alguém que está disposto a viver o seu poder manifesto. Alguém que está pronto para viver o ministério, que experimenta o sobrenatural e flui através da sua vida. Samuel, irmãos, foi o último juiz que Israel teve. Foi a última liderança governamental feita, irmãos, e levantada por Deus. Depois disso, nós vamos ter a chegada de Saul como rei e depois Davi. E assim sucessivamente. Entendemos dentro desse texto que Samuel foi levantado, irmãos, para restauração. Quando haver, irmãos, aleluia, um sacerdócio que se cansa, fique tranquilo. Se Deus tiver, irmãos, naquele lugar, Deus vai levantar alguém que vai mudar o cenário daquele ambiente. Aqui, dentro desse texto, nós vemos também, irmãos, algo muito interessante. Eu estou resumindo por causa do horário. Não só, irmãos, a ausência da visão e da palavra estava, irmãos, acontecendo também em Israel, como também nós vemos, irmãos, que o texto fala que Eli, ele já não enxergava mais. Eli estava com um problema de visão que nós chamamos hoje talvez de uma catarata, mas de uma situação muito avançada. Ele já não encontrava mais a direção para onde ele deveria ir. O texto vai nos falar que ele vai dormir num lugar de costume. Um lugar que ele estava já ritualizado. Já estava, irmãos, acostumado de dormir. E o texto não fala enfaticamente qual era o lugar. Talvez num canto lá no templo. Talvez na salinha que havia do lado do altar. Talvez lá nos fundos da igreja. O texto não é claro, não nos fala. Fala que ele ia para um lugar que ele já estava habituado. Mas nós vemos uma característica importante. Samuel, quando ele ia dormir, para onde ele ia? Para o templo. Ele se deitava perto da arca. Um ministério cansado. Um sacerdócio cansado. Ele não se preocupa de resgatar coisas que são importantes. Ele não se preocupa
de valorizar detalhes que traz vida para o seu ministério. Samuel não via mais importância de... Eli não via mais importância de dormir perto da onde estava a presença de Deus. Enquanto que o menino Samuel, enquanto que aquele garoto, ele encontrou um lugar perto da onde estava a presença da arca do Senhor, aonde a presença de Deus habitava. E a palavra nos diz que ele ia se deitar antes que a luz se apagasse. O que quer dizer isso, pastor? João, capítulo de número 1, versículo 4 em diante, vai dizer que Jesus, ele é a luz do mundo. Ele é a luz que ilumina a nossa vida. Quando nós temos ele, nós temos a luz. Sabe o que esse texto está dizendo? Enquanto o ministério cansado está sendo guiado por trevas, por falta, irmãos, de direção no seu caminho, ao mesmo tempo vai sendo levantado um ministério que tem prazer de estar onde a luz habita, o prazer de estar no lugar que a presença habita, um lugar, irmãos, aleluia, que sabe que Deus vai usá-lo. Samuel via a história de Eli. Ele cresceu na casa de Eli, Eli foi o pai adotivo dele. Ele via o que os filhos de Eli faziam, todas as suas corrupções, todos os seus erros. E o texto mostra, irmãos, aleluia, que Samuel, ele não se contaminou com a prática dos filhos de Eli. Sabe o que isso quer dizer? Você não é um produto do meio. Você não é o que a tua casa te define que você é. Você não é, irmãos, o ambiente corrupto que muitas vezes você trabalha. Você é, irmãos, aquilo que você tem no coração. E se a presença de Deus estiver aí, você pode estar, irmãos, morando no pior lugar, trabalhando no pior lugar, conviver com as piores pessoas. Mas você vai ser, irmãos, aleluia, um produto de valor para Deus. Samuel não era um produto de corrupção, não. Ele ainda menino se conservou. Ainda menino ele se guardou. Aonde a luz permanecia acesa. Ele buscava todos os dias estar aonde a presença da arca estava. O que nós vemos? Que o Senhor, irmãos, nesta geração, Ele está buscando aqueles irmãos, aleluia, que querem estar aonde a luz está. O Senhor está em busca, ainda nesta geração, de pessoas que querem estar aonde a presença está. Nós estamos, irmãos, cheios de sacerdotes cansados. Sacerdotes que estão dizendo para nós, está bom do jeito que está. Não vamos mexer nisso, que isso vai dar problema. Mas não. Quando nós temos um sacerdócio que nasce, um sacerdócio que tem a força da presença do Senhor, ele nunca vai estar satisfeito com aquilo que tem recebido. Ele sempre vai querer mais de Deus. Ele sempre vai querer experimentar mais de Deus. Ele sempre vai querer ir além do que Deus muitas vezes tem, proposto para a vida dele. Samuel foi usado em poder. Samuel liderou nações, não como sacerdote, mas Deus o usou como profeta. Samuel, irmãos, ele ungiu reis. Samuel, irmãos, aleluia, ele teve, irmãos, contato com os homens mais importantes do seu tempo. E eu aprendo que quando Deus levanta um sacerdote novo, para substituir sacerdotes que estão cansados, que não querem mais fazer a diferença, que não querem mais viver o novo que Deus tem dado para eles. Ei, querido, Deus levanta Samuel numa geração como essa, para romper e entrar em ambientes que muitos não querem tocar, que muitos não querem, irmãos, entrar, que muitos não querem enfrentar. Por isso que Deus te levantou neste tempo. Quantos de nós olhamos para situações e dizemos, não vou mexer com esse lugar não. E Deus está dizendo, Samuel, nessa noite Deus chama a sua vida. Deus mostra para você que o fim de um sacerdote cansado, o fim de um sacerdócio que não dá mais fruto, vai ser morte. Vai ser, irmãos, tristeza. Vai ser desonra. Para a casa de Eli, o que sobrou, irmãos, por conta
de uma negligência de um sacerdócio que tinha um cetro na mão. Foi a morte dos seus filhos, foi a morte dos seus netos, foi eliminado toda a geração de Eli. Enquanto que da vida de Samuel floresceu um ministério, que ele foi, irmão, frutificando de geração em geração. Nós vemos que no sacerdócio de Samuel, houve erros. O Senhor, quando levantou Saul como rei de Israel, disse para Samuel, falou, Samuel, vai ser feito com você vai escolher o rei. E Samuel escolheu certo, escolheu errado? Errado. Deu problema lá na frente. Mas Deus não abandonou a Samuel. Nós vemos que Samuel, quando chega na casa de Davi para ungir um rei, ele queria ungir Davi? Não. Foi ungir os seus filhos, seus irmãos, os outros filhos de Jessé. Porque ele foi pela aparência. Errou. E não está dizendo, irmãos, que eu e você não vamos errar. Um sacerdócio, irmãos, aleluia, que agrada ao Senhor, não é um sacerdócio isento de erros. Não é um sacerdócio isento de fraquezas. Não. Mas um sacerdócio que agrada a Deus. É um sacerdócio, irmãos, que tem disposição para o trabalho. Que tem disposição a romper. Que não tem medo, irmãos, de autoridades da terra. Que não tem medo, irmãos, de enfrentar potestades, principados e demônios. Um sacerdócio que agrada a Deus. É um sacerdócio, irmãos, que está acima de qualquer enfrentamento que a terra pode fazer. Não cede com afrontas. Não cede com investidas, muitas vezes, do vil tentador. Mas ele é um sacerdócio posicionado a viver a vontade de Deus. Ainda que seja por pouco ou por muito tempo, não abandona aquilo que Deus tem dado em suas mãos. Esse sacerdócio cansado é um sacerdócio, irmãos, que só vai levar a gente a olhar para trás. Nós vamos cheirar mofo. Já viu que tem obreiro que muitas vezes cheira mofo? Ah, tô velho demais. Deixa para os novos. Fala para o irmão, você está mofando, irmão. É? Quando você tem algo de Deus na tua mão e você está passando essa responsabilidade, você está, irmão, se equiparando ao ministério que muitas vezes ele teve. A um ministério de acomodação. Quem está, irmãos, aleluia, pronto a viver um novo sacerdócio? Ele clama pelo vinho novo. Ele clama por novas experiências. Ele clama por novas revelações. Ele busca em todo tempo viver no novo que Deus tem para a sua vida. Como está o seu sacerdócio? O Senhor disse que nos fez sacerdotes. E as irmãs sacerdotisas dessa geração. Se você, irmãos, dirige a sua vida pautada na palavra de Deus, e sacerdócio representa aquilo que administra as coisas de Deus. Como está o seu sacerdócio? É um sacerdócio que ele está representado como um sacerdócio acomodado. Um sacerdócio que está envelhecendo. Está preso nas velhas unções. Porque o sacerdócio, irmãos, muitas vezes velho, ele representa aquela unção antiga que muitas vezes a gente carrega na vida. A igreja do passado era melhor. A igreja do passado acontecia isso. A igreja do passado eu vivia isso. A minha igrejinha lá de 10, 15 anos atrás, isso é uma velha unção, irmão. E Deus está hoje derramando sobre nós uma oportunidade de a gente viver o novo dele. De você viver coisas maiores do que você já viveu uma vez na vida. Sabe por que nós não vemos tantos milagres? Não é culpa do altar, é culpa de todos nós. Porque a gente fica preso, irmãos, a vídeo de 40 anos atrás, dizendo naquele tempo Deus curava, naquele tempo Deus levantava o aleijado, curava os olhos do cego. Não, meu irmão, Deus faz tudo novo hoje. Eu creio que Deus põe órgão onde não tem órgão. Eu creio que Deus levanta, e não só levanta, mas Ele dá um salto daquele que está andando com maca. Eu acredito que Deus pode fazer muito mais hoje em dia. E qual é a dificuldade para a gente viver isso? É a gente, irmão, se renovar no nosso sacerdócio. Se Eli tivesse tido, irmãos, o cuidado
de falar para Deus, Deus, me perdoa, renova o meu chamado, renova o meu ministério. Com certeza Deus, pela sua misericórdia, tinha feito algo na sua vida. O problema é que quando nós temos um sacerdócio velho na nossa vida, sabe o que velho costuma fazer muito? Remendar. A gente fica remendando, não é? Ah, essa calça é tão bonita, eu vou remendar ela para me usar mais um pouco. Não é? Meu carro é tão velhinho, vai remendando o carro. Amarra o escapamento com arame, né? Não tem essas coisas? Ou só eu fiz isso um dia? E a gente vai fazer as gambiarras. Um sacerdócio velho é representado na nossa vida como o quê? Como a arte de remendar. O que Eli fazia com seus filhos? Ele ficava, irmãos, encobrindo os erros dos seus filhos. Ele ficava tentando pôr remendo nas falhas que seus filhos criavam. Porque os seus filhos eram promíscuos. E ele sabia, irmãos, das pragas que ele tinha em casa. Os meninos cresceram, dando trabalho. Quando ficou adulto, deu mais trabalho ainda. Só que ele não foi um pai posicionado. Ele não botou ordem na casa. Porque quando nós temos um sacerdócio vivo, um sacerdócio operante na palavra de Deus, o Senhor fala que a vara é um instrumento de justiça. O pai que não usa a vara não tem amor pelo seu filho. Olha isso. Isso não significa que você tem que pegar a goiabeira e lascar, né, irmãos? Não vai se empolgar, não. Vai corrigir na hora que tem que ser corrigido. Repreender na hora que tem que ser repreendido. E hoje, a gente passa a mão na cabeça de filhos, né? Tem filhos que estão falando mais alto que pais. Restaura o seu sacerdócio na sua casa, se isso acontece. Porque lá na frente, isso vai fluir na sua vida de maneira maravilhosa da parte de Deus. Filhos bem corrigidos são filhos que dão frutos. Porque cada correção sua é uma poda na vida dos seus filhos, sabia? E a árvore que é podada, ela cresce muito mais saudável, sim ou não? Isso foi um desvio da palavra aqui, né? Sacerdócio jovem, forte, sacerdócio novo. Ele flui, ele frutifica, ele dá resultado. Enquanto ele estiver, irmãos, aleluia, ligado na presença de Deus. Porque juventude não significa nada. Nós podemos ter jovens e frutíferos, como nós podemos ter velhos dando muito fruto. A diferença é se está ligado ou não, se está dormindo ou não do lado da presença de Deus. Você está ainda onde a luz está? Você está ainda com sede de dormir aonde a presença de Deus está? Tem gente que dorme crente, irmãos, e acorda no outro dia desviado, eu não entendo. Não é? Ele dorme crente, se encheu no culto. Aí ele sonha que o pastor brigou com ele à noite, e acorda desviado. Eu não vou nessa igreja não, porque o pastor brigou comigo. O sacerdócio, que ele está vivo, ele está novo. O sacerdócio que está ativo. É um sacerdócio que olha para as crises da vida e diz, tem solução, porque Deus está na minha vida. Não tem barreira. Não tem situações que não mude. Não tem situações que não se transformam. Um sacerdócio novo, ele produz em nós, irmãos, uma expectativa e uma visão que a coisa já aconteceu para melhor. Agora o sacerdócio velho, isso não tem jeito não. Isso não vai dar certo não. É uma visão pessimista. Mas o sacerdócio novo é um sacerdócio otimista. Tudo vai dar certo. Deus levanta Samuel para fazer a diferença no seu tempo. Deus apontou, irmãos, através de Samuel, que Deus, irmãos, ele levanta segundo a sua necessidade, não segundo tradições. Talvez a sua casa, e agora eu vou levar você para a realidade, está precisando de um sacerdócio operante lá dentro. Está precisando de um homem de Deus lá dentro. Precisando de uma mulher de Deus lá dentro. Está precisando de um jovem de Deus lá dentro. Talvez a sua casa está precisando que você, irmãos, diz para Deus, eis-me aqui.
que Samuel fez? Deus chamou ele 3 vezes. Ele correu por 3 vezes até Eli. Tem um monte de gente que vem falar com a gente, pastor. Ô, pastor, estou passando isso. Mas quantas vezes você disse para Deus, eis-me aqui? Na 4ª vez ele disse, eis-me aqui para Deus, e Deus usou a vida dele. Talvez, irmãos, toda vez que Deus deu algo na sua mão, você correu para falar com alguém. E você tinha que ter corrido para falar com Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Se coloque de pé, por favor. Estou brigando com a hora aqui. Aleluia. Eu queria que você olhasse para a sua vida, fechasse um pouquinho os seus olhos. Faça uma introspecção. Olhe para a sua vida. O sacerdócio que você está vivendo hoje é um sacerdócio que tem sensibilidade à voz de Deus? O seu sacerdócio hoje, que você vive nesse tempo, ele tem dado fruto dentro e fora da casa do Senhor? Quem é você no teu trabalho? Quem é você na faculdade? Quem é você dentro da igreja? O que você responderia? Vão olhar para você e vão enxergar um sacerdócio vívido. Uma pessoa que eles podem olhar e dizer assim, aqui vai um homem, uma mulher de Deus. Ou vai dizer, espera um pouquinho, para a gente ver o que vai dar primeiro. Presta atenção em mim aqui, ó. Deixa o grupo louvor. Essa noite eu quero orar para quem quer ter um ministério, sacerdócio novo, vibrante, cheio de vida. Essa noite é o momento de você encerrar esse sacerdócio, cansado. Sair dessa zona de conforto. Olha para a história da tua vida, quantas vezes Deus te chamou para fazer algo. E hoje você diz não. Hoje você põe regra e diz não quero. Não vou fazer. Será que vale a pena isso? É uma noite em que Deus te dá essa palavra. Para você sair dessa tristeza. Você está numa esterilidade que você não está nem entendendo por quê. Tudo que faz parece que não frutifica. Parece que a alegria não se renova. É porque você precisa restaurar o seu sacerdócio. Você precisa restaurar essa autoridade na sua vida. Nós vamos adorar o Senhor. E se você quer uma oração diante desse altar, fala, Senhor, me renova. Você vai sair do seu lugar e vir. E junto nós vamos orar aqui. Eu peço todos os dias para Deus me restaurar. Porque tem hora que eu começo a me curvar também. Querer ser um sacerdote velho. Deus usa uma palavra, Deus usa uma pessoa, fala, põe-te em pé. Tem muito a fazer ainda. Essa palavra é para você. Não é tempo de enterrar. Sabe qual foi a de Eli? Ele só pensava em comer, gente. Ficou gordo, tão gordo, tão gordo, tão gordo. Ele caiu da cadeira e morreu. Tão gordo que ele era. Sabe por quê? Porque ele amou a posição. Não tinha esforço. A gordura, no caso dele, é uma representação de falta de atividade para aquilo que Deus tinha dado para ele. Isso, pode ir chegando. Renove o seu ministério aqui nessa noite. Quem quer um ministério